Observe que é bastante regular essa nossa aproximação da vida. Nós vamos tratar com você aqui hoje dessa questão. Nós temos uma playlist aqui no canal. A questão é como alcançar a realidade desejada. O ser humano, ele está à procura de algo. Só que ele não procura apenas uma coisa. Ele procura muitas coisas. E ele chama tudo isso que procura de realidade que ele deseja, de realidade desejada. Então você vem e pergunta como alcançar a realidade desejada. É bem típico a ideia de realizar sonhos, objetivos, projetos, alvos. Mas aqui eu entro com uma pergunta para você. Por que exatamente realizar esses objetivos, projetos, sonhos e alvos? O que é que de verdade nos impulsiona a buscar? O que de fato também estamos buscando? São duas coisas. O que nos impulsiona a buscar e o que de fato nós estamos buscando? Nós sabemos de verdade dar uma resposta para isso? Porque se nós não temos uma resposta para isso, qual é a significância, qual é o valor, qual é a importância dessa busca? Porque observem, a cada momento, a cada encontro com um desejo realizado, de novo você irá se deparar com um novo desejo surgindo. E isso não termina. Então não é a realização de desejos que de fato nós queremos. Não é isso que está nos impulsionando de verdade. Não é isso que nos leva a buscar. Existe uma procura em nós. Essa procura em nós não é a procura por algo lá fora. É a procura em nós por algo que está presente e que não está longe, não está distante. Não é algo que irá surgir em algum momento e depois de encontrado, será largado para novamente irmos em busca de uma outra coisa e depois de uma terceira coisa, como fazemos com os desejos. O que é isso que de fato estamos procurando? Que procura é essa? É isso que nós temos que investigar aqui com você. Todo esse movimento em nós de procura não é a procura por realizações externas, embora seja isso que a mente em nós apresente para cada um de nós como nosso objetivo, como nosso alvo, como nosso sonho. Então, por que você busca? E eu volto a perguntar, o que há por detrás desta busca? A resposta é simples. Há uma inquietude presente. Há uma insatisfação em nós. De outra forma, não estaríamos buscando alguma coisa. Mas nós não aprendemos a lidar com isso, porque não olhamos para isso. Nos dão como critério para a solução desta questão não resolvida, que é esta insatisfação, o que a sociedade, o que o mundo nos dá como solução para isso
como possibilidade de uma solução para isso é encontrarmos o que estamos buscando. Mas observem, nós saímos de um desejo para outro o tempo todo. E nenhum desses desejos, de fato, põe fim a esse problema, que é o problema da insatisfação. Essa incompletude em nós, ela está aqui em razão do fato de não termos ciência da verdade sobre aquilo que nós somos. A verdade sobre aquilo que somos é a ciência de algo além daquilo que acreditamos ser, que demonstramos ser, que parecemos ser na vida. É o que estamos com você aqui explorando, investigando. Aqui, o objetivo desse vídeo, nesse encontro, aqui, como todo o objetivo nesse canal, não consiste em trazer respostas para essas questões. Consiste em investigarmos o próprio problema. Não há solução para os problemas da vida. Repare, não há solução para os problemas da vida. Porque, na verdade, não há problema na vida. Assim, quando nos deparamos com problemas, são problemas em nós, não são problemas na vida. São problemas nesta interna condição psicológica de ser que nós conhecemos. É aqui que se encontra o grande problema. De fato, o único problema que temos, que é o problema que nós somos. Nessa imagem que nós formamos, que nós temos sobre nós mesmos. É a partir dessa imagem que nós nos deparamos com a vida e olhamos para ela. A nossa forma de olhar para a vida é a partir dessa imagem que temos. Uma imagem construída, constituída, estabelecida no pensamento. Assim, o modo como você se aproxima da vida é a partir do pensamento e de toda a confusão que ele representa. Porque é assim que o pensamento tem se estabelecido em nós, como uma confusão. O lugar real do pensamento nós desconhecemos. Mas o lugar equivocado do pensamento é nele que nós estamos estabelecidos e vivendo. Ele é por demais conhecido de todos nós. Todos os estados de aflição, de desordem, confusão e sofrimento em nossas vidas é algo presente em razão da presença do pensamento. E é exatamente o pensamento que está alimentando em nós uma condição de insatisfação, de insuficiência, de carência, de incompletude, dando forma, assim, a essa necessidade psicológica. É em cima dessa necessidade psicológica, em razão desta insatisfação, incompletude e insuficiência, que estamos estabelecendo nossa vida. Uma vida onde o pensamento está construindo um ideal de realização do lado de fora, externamente.
Nossa ânsia por mais é bem típico isso, dessa psicológica condição presente em cada um de nós. Nós estamos sempre acumulando coisas. E nesta confiança de que necessitamos de muitas coisas. Quanto mais coisas nós tivermos, mais estabelecidos estaremos nesta segurança que apenas o pensamento promete. E por isso estamos querendo mais e mais e mais. A ideia no pensamento, na mente, é sempre de aquisição. Nós não queremos apenas mais objetos, nós queremos também mais pessoas. Queremos mais ideias, mais conteúdo intelectual. Queremos mais convicções. Delas iremos tirar conclusões. Então nós precisamos muito das crenças. O nosso modelo de consciência, que é a consciência do eu, é de acumular. Acreditamos que com pessoas seremos mais felizes. Que com ideias e crenças teremos maiores certezas e seremos mais sábios para lidar exatamente com a vida. Acreditamos que com mais objetos teremos mais conforto. Portanto, essa busca pelo poder, pelo dinheiro, por aquisições materiais, tudo isso é parte desse projeto, que é o projeto do eu. Nesta assim chamada realidade desejada. Então você vem e pergunta como romper com essas limitações, com todas as minhas limitações, como romper com essas minhas crenças limitantes para conseguir mais. Na ideia, conseguir mais é ser mais. As pessoas nos dão posição. Nós nos tornamos famosos quando temos muitas pessoas que gostam de nós, que acreditam em nós, que nos apoiam. A ideia é que seremos felizes quando formos famosos, bem-sucedidos, realizados, poderosos. Assim, nós estamos dentro de um padrão de visão de mundo que se alicerça no modelo desta consciência coletiva, desta consciência humana, desta consciência que é a consciência do eu. Todo esse pensar em nós e toda essa forma de sentir, por mais estranho que isso nos pareça a princípio ouvir aqui, mas na verdade, quando você investiga isso e se aproxima, vai ficando claro para você que todo esse nosso modo de sentir e de pensar sobre a vida está dentro desta consciência, que não é esta consciência verdadeira em nós. É esta assim chamada consciência individual. Que como consciência individual é só uma extensão menor desta consciência coletiva, desta consciência humana. Não existe tal coisa como consciência individual. Essa consciência humana é a consciência da humanidade. É a consciência do ser humano. É a consciência presente em todos. Todos estão em busca de realizações. Então há uma disputa, há uma concorrência, há um padrão de cópia, de imitação, há um padrão de inveja,
Há uma constante busca em nós pela ambição, por essas aquisições, por essas realizações. E nós estamos esquecidos, alienados, desapercebidos da possibilidade, da verdade sobre quem nós somos. Sobre aquilo que somos, investigando esta visão sobre quem nós somos. Investigar a natureza do eu, daquilo que nós somos, porque apresentamos ser, é descobrir a verdade além desse eu. Mas nós não tomamos ciência disso. Nós não nos aproximamos disso. Descobrir a verdade da vida é assumir a realidade do seu ser. E assumir essa realidade é descobrir a vida sem problemas. A vida como ela se expressa, ela é desafiadora. Nem tudo é a favor. Nós temos dentro da vida todos os aspectos que ela representa. Do ponto de vista biológico, físico, existencial, nós temos esse princípio de aparente dualidade, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, o nascer e o morrer, a saúde e a doença. Assim, vida e morte, ou todos os aspectos aparentemente dualistas desta existência, estão dentro de um contexto que não é de separação. Tudo está dentro de uma única realidade presente, acontecendo. Assim, a vida se constitui de um desafio. Quando o sentido do eu, do ego, desse mim, está presente. Quando ele não está, nós estamos diante do mistério, da alegria da vida, deste grande jogo divino, desta grande brincadeira, que é a brincadeira de Deus. Aqui a palavra Deus, estamos nos referindo a essa realidade, além do pensamento, além da mente, além das crenças, além das teorias, além dos conceitos, além de tudo que nos foi ensinado a respeito de Deus. Estamos falando de algo indescritível, inominável. Nós usamos essa expressão aqui no canal. Mas a palavra Deus, não faz jus a essa realidade. Ela transcende tudo aquilo que a mente alcança, que o pensamento pode colocar em palavras. E é isso que nós estamos aqui aprofundando com você. A ciência desta realidade daquilo que nós somos. É o fim desta psicológica condição de busca e de procura por alguma coisa lá fora. Porque você, em sua natureza verdadeira, não carrega conflitos, não carrega problemas, não carrega desejos. Do ponto de vista biológico, nós temos necessidades que podemos chamar de desejos. Quando você sente sede, você deseja água. Quando sente fome, deseja comida. Na vida, nós temos a presença da realização do desejo. Na vida como ela é, na vida como ela acontece. Mas do ponto de vista psicológico, o pensamento em nós está criando esta fantasia que é a busca de uma realização dessas necessidades psicológicas, que são esses desejos no ser humano.
que estão produzindo problemas, que estão produzindo conflitos. Porque nos dão a ilusão de que, uma vez realizado aquilo que desejamos, seremos felizes, estaremos em paz, conheceremos a liberdade, conheceremos o amor. E, de fato, não é isso que vem ocorrendo. O que ocorre há milênios, dentro desse contexto de história humana, é que o ser humano é infeliz. Na verdade, muito, muito miserável. Apesar das conquistas que nós temos e do aparente sucesso e realização que, como seres humanos, nós conseguimos, psicologicamente, internamente, a condição psíquica do ser humano é de sofrimento, é de desordem emocional. Então, nenhum desejo realizado externamente consegue pôr fim ao estresse, a essa ansiedade, a esses diversos estados de depressão, a esses diversos quadros de medo. Nós não sabemos lidar com a morte, nós não sabemos lidar com a vida, nós não sabemos lidar com as perdas. Até porque tudo que nós temos feito até hoje foi acumular, adquirir, possuir. Então vamos acompanhar com calma isso aqui. Aqui estamos apontando, sinalizando para você algo fora dessa interna condição de confusão, de problemas, de sofrimento em que nos encontramos. Para que isso fique claro, nós precisamos ter uma aproximação da vida livre desse elemento que observa a vida. Seu modo de olhar para a vida é a partir desse elemento que vê a vida, a partir de uma história que traz. Esse é o observador. Esse eu, esse mim, essa pessoa, olha para o mundo a partir do fundo que ela tem, das ideias que ela traz. Acompanhe com calma isso. Quando você olha para alguém, você está olhando a partir desse observador. Quando você olha para uma situação que ocorre, você olha a partir desse observador. Quando algo acontece, você olha a partir desse que olha aquilo que está acontecendo. Esta separação entre o observador e aquela outra coisa, e aquilo que está ali, esse eu e o mundo, esse eu e o outro, esse eu e as circunstâncias, esse eu e a vida, esta separação entre esse observador e a coisa observada é o elemento que sustenta o problema, é o elemento que sustenta esse estado de visão alienada da vida como ela acontece. Então nós temos a vida como ela acontece e temos essa alienação que parte desse observador, que é o eu. Você acredita ser alguém que sabe sobre a vida, que sabe sobre o outro, que sabe sobre si mesmo, que entende as coisas. Repare, você está diante de uma ilusão, porque essa ideia desse você, a partir desse que observa, se separando daquilo que observa, é uma ilusão. Enquanto nós estivermos presentes, sendo esta pessoa, esse mim, esse eu, esse que observa, se separando daquilo que está sendo observado, enquanto isso permanecer, a ignorância irá permanecer, a ilusão irá permanecer, o sofrimento irá permanecer. Porque não existe uma separação entre o observador
e a coisa observada. Nós temos aqui no canal uma playlist extensa sobre isso. Aqui a primeira coisa é se aproximar desse instante a partir do autoconhecimento. A importância do autoconhecimento para a compreensão da verdade sobre esse eu é que nesta aproximação há um descarte desse observador, desse que se vê como alguém presente na vida, separado dela, alguém presente com o outro, separado dele ou dela. É assim que estamos investigando com você aqui. Essa questão da real aproximação da vida. A verdade sobre isso se mostra com base no autoconhecimento. Daí a importância do autoconhecimento. Daí a importância desse olhar para aquilo que ocorre conosco nesse instante, para o descarte desse eu, desse observador. Não existe tal coisa como alguém na vida. Nós temos a presença da vida. A presença desse alguém é uma ideia que o pensamento tem estabelecido em nós. Dentro desta velha condição de insatisfação, de carência, de insuficiência, é exatamente esse elemento que é o observador, que está criando essa expectativa de, no futuro, ou com esta ou aquela realização, um dia ser feliz, encontrar a paz, encontrar o amor. Veja, encontrar o amor nas pessoas, encontrar a paz nas relações, encontrar a felicidade em sonhos e projetos materiais realizados. Não existe nada mais falso, não existe nada mais ilusório do que essa própria ideia de realização externa. Aqui a beleza desses encontros é que neles nós estamos investigando com você, ele apresentando que a vida, como ela acontece, sem esse sentido do eu, desse mim, desse ego, nela, na vida, está presente a verdade de Deus. A ciência dessa verdade é o florescer da inteligência, é o florescer da sabedoria. Esse contato com a vida como ela acontece, numa aproximação verdadeira com esse momento, sem esse elemento que vem do passado. Esse elemento que vem do passado é exatamente esse eu, esse observador. Tudo que ele pode ver é a partir dele mesmo, porque não existe qualquer separação entre aquilo que ele é e aquilo que ele vê. Assim, essa visão que se tem da vida a partir desse eu, desse observador, é inteiramente falsa, completamente ilusória. É assim que nós, como seres humanos, estamos vivendo nossos dias, em uma condição psicológica de sono, de sonho, insciente da vida como de fato ela é. Uma coisa que não percebemos é que estamos dormindo. Exatamente como ocorre no sonho. Enquanto você sonha, você não se dá conta que está dormindo. Apenas quando acorda é que se dá conta de que dormiu e de que tudo aquilo que estava vivendo era um sonho. Assim são essas expectativas que nós temos, esses projetos, esses objetivos, esses alvos. São literalmente sonhos. Sonhos para quem dorme, sonhos para quem está dentro de um sonho. Essa é a condição
de ignorância, a não ser que tenhamos ciência da verdade, daquilo que se passa conosco, daquilo que se processa em nós. Esta ignorância sustentará, até o final dos nossos dias, esta insatisfação, esta incompletude, esta condição ilusória de vida. Há um contato possível agora e aqui com essa realidade divina, e você nasceu para isso. Você nasceu para constatar nesse instante a verdade sobre você, que é amor, felicidade, paz, liberdade. Esta é a ciência do seu ser. Esta é a ciência da vida. Esta é a verdade sobre Deus. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. Nós estamos aprofundando com você, trabalhando isso aqui. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É exatamente isso que alguns chamam de iluminação espiritual, a liberdade de permanecer livre do ego, desse mim, desse eu, numa vida em bem-aventurança, em felicidade, onde há esse sentido de ser, esse sentido de totalidade,